Bom dia, sábado, e eu te faço uma pergunta, vamos crescer? Vamos crescer no marketing? Né? Nós temos conversado sobre várias ferramentas aqui, 7h37, sobre marketing, e a pergunta que eu te faço esse sábado para você se organizar para a semana. Amanhã nós não temos transmissão, é domingo, mas se a gente quiser se organizar para uma semana próspera que vai iniciar, a gente tem que ter essa vontade, essa energia de crescer. E aí eu te pergunto, vamos crescer? Vamos utilizar o marketing para crescer nosso negócio, fomentar nosso negócio? O objetivo aqui é esse, é estabelecer essa conexão única, né, com os clientes, a gente liderar mercado, enfim. E aí eu tenho te falado, comentado com vocês sobre a respeito de vários pontos importantes da gestão corporativa que nós temos que tirar um momento e refletir. E ontem na transmissão me trouxe um insight de aprofundar um pouquinho mais sobre a questão de nichos, e a partir disso analisar a atratividade diante desses nichos dos meus produtos e dos meus serviços. Já parou para pensar qual é a posição de competitividade que a sua empresa está ou que a sua marca está no mercado? Me inspirei nessa transmissão me inspirei para falar sobre isso na matriz GE de Mike Kinsey, mas não quero aprofundar tecnicamente nela agora. De repente semana que vem a gente trabalha os pontos cruciais aí para você ter mais elementos, mais bagagem de sua missão administrativa e de liderança, de marketing. Mas fato é que quando nós assumimos compromissos com estratégias de marketing, bom dia, Carla! Quando nós assumimos compromissos com estratégias de marketing, enquanto gestores e líderes, temos que olhar sim para essa posição competitiva que a nossa empresa está. E para que isso aconteça, eu tenho que olhar para cada produto meu, cada serviço, cada modelo de negócio, ele requer uma atenção para me entender. Bom dia, para que eu possa entender quais são os nichos, quais são os meus públicos e o potencial desse público. E a partir disso eu entendo qual é a atratividade que eu tenho diante do mercado da minha empresa. Isso me ajuda a entender qual é o meu valor, isso me ajuda a montar estratégias. Então, uma vez que eu analiso as minhas unidades de negócio, que são meus produtos e meus serviços, então o primeiro ponto aqui que a gente tem que comentar sobre a importância de a gente listar com muita clareza nossos produtos, os nossos serviços e apresentar isso de uma forma tranquila dentro dos meus sites, dentro das minhas redes sociais. A partir dessa seleção das unidades de negócio, que é por onde eu ganho dinheiro, eu começo então a criar um trabalho de analisar e avaliar a minha força competitiva diante do mercado. Por quê? Porque aí eu consigo colocar estratégias de relacionamento com o mercado dentro dessas análises, dentro dessas avaliações no segundo momento. Um segundo momento estratégico. Isso é marketing. Isso é fazer marketing. Porque, como eu sempre digo, as redes sociais, o site, eles só repercutem, só explodem aquilo que você faz enquanto gestor, enquanto líder. E começa dentro de casa. Para que eu possa saber o que comunicar, eu tenho que saber fazer esse tema de casa antes, fazer uma análise, fazer uma organização de todos os meus diferenciais para estabelecer assim com o mercado essa conexão única. Então, quando eu tenho essas unidades de negócios bem estabelecidas, eu posso começar a olhar para o potencial do meu mercado. E aqui eu trouxe como ponto muito importante justamente nessa questão de ontem, mas vale a pena nichar, né? Como que eu nicho, o que eu ganho com isso, né? E aí a gente citou alguns pós e alguns contras, já fiz várias transmissões sobre isso. O ponto relevante é você entender que quando você identifica seus modelos de negócio, seus produtos e seus serviços, você tem o dever, a obrigação enquanto gestor, obrigação e dever no sentido de intenção positiva para o sucesso da sua empresa, né? Se você não fizer, você pode estagnar, né? Essas ações que eu vou propor agora. Mas se você olhar para isso que eu vou propor agora, você consegue crescer no seu negócio, utilizando a estratégia de marketing.
Então, o que você faz? Você identifica esses modelos de negócios e aí você coleta dados relevantes em relação a ele, tá? Então, o primeiro ponto é identifique as unidades de negócio. O segundo ponto, colete dados relevantes sobre esses produtos que você tem, esses serviços que você tem, como reunindo informações sobre cada produto e serviço no sentido de dados financeiros, né? No sentido de receita, lucro, margem de lucro, dados do mercado relacionados, quanto que o concorrente cobra, como é o tamanho do seu mercado. Então, por exemplo, eu trabalho com a terceira idade, quantos idosos existem na minha região, no meu país, para poder começar a entender qual é o tamanho desse meu nicho, ou da minha segmentação. Busque também entender, identificar se existe medições de taxa de crescimento do seu negócio. Isso é muito importante. A taxa de crescimento, ela pega o crescimento do seu segmento, que hoje o mercado ele estuda, ele divulga, e ele subtrai as taxas de crescimento de anos anteriores, né? E aí você começa, aí tem uma fórmula, né? Onde você pode entender mais ou menos, está crescendo, não está crescendo, ou simplesmente correr atrás de comentaristas aí especializados na área, que eles vão te apontando quais são os setores da economia que crescem ou que não crescem ou que desaceleram, né? Isso aqui identifica onde você pode e deve colocar mais força na sua estratégia de marketing diante dos seus produtos. Então, uma vez que você identifica os seus produtos ou unidades de negócios ou serviços e identifica os dados financeiros que envolvem esses produtos e esses serviços com muita clareza, você já começa a entender aonde colocar força estratégica de campanha de marketing, aonde fazer ajustes. Então, qual o tamanho do mercado, a taxa de crescimento daquele segmento, as tendências da indústria ou do varejo, as tendências do seu setor, né? O que a comunidade está pedindo, e aqui vale também uma pesquisa com o seu público-alvo, a participação, né, de mercado diante do PIB nacional sobre o segmento em que você atua, as vantagens competitivas do seu segmento e durante os seus segmentos, do ponto de vista financeiro, tá, gente? Então, faz essa avaliação e coloca ali, dá uma pontuação de 1 a 10 para esses dados financeiros em cada produto, em cada serviço que você tenha, para você identificar a força daquele produto e daquele serviço diante do mercado. Isso te ajuda, tem mais alguns pontos que eu quero esclarecer hoje ainda nessa transmissão, para você começar a identificar o que faz mais sentido você alocar recursos no sentido de tendências de possibilidades de vendas, de explosão de vendas. Por que isso é importante? É bem comum nós sentarmos na frente de uma empresa e na hora de distribuir os recursos de marketing, nós não sabemos para que unidade de negócios aplicar os recursos de uma forma mais ou menos intensa. Ou se a gente aplica em todos, ou se a gente aplica em uma ou outra unidade apenas. Então, essa confusão é bastante comum, aonde que eu coloco meus recursos em cada unidade de negócio, do ponto de vista de marketing mesmo, seja de apresentação, de uma campanha, de um evento, de um lançamento, de um anúncio pago, o que for, tudo requer investimento, mas como que eu organizo os meus investimentos e como que eu priorizo aquilo que realmente é importante, aquilo que realmente faz diferença. E aí, depois que eu identifico minhas unidades de negócio e analiso esses dados financeiros, eu tenho um passo seguinte, que é avaliar a atividade do mercado diante dessas minhas unidades de negócios. Então, isso significa eu determinar a atratividade que o meu mercado tem em relação aos meus produtos e aos meus serviços de uma forma individual, sobre o crescimento do mercado mesmo, tá? O que eu vou fazer? Eu vou olhar a lucratividade potencial do meu mercado diante das minhas unidades de negócio. Vou dar um exemplo, tá? Às vezes a indústria, o varejo, o poder de consumo está estabilizado, às vezes não.
Então, se eu sou uma rede hoteleira, determinadas sazonalidades do ano, eu vou ter mais atratividade de mercado do que em outras. Se eu sou farmácia, eu vou ter boa atratividade. Agora, se eu sou um produto nessa farmácia, eu posso ter queda de atratividade dependendo da condição financeira ou da ameaça dos concorrentes, né? Então, essas questões, elas que afetam diretamente a demanda a respeito dos meus produtos, meus serviços, elas dizem sobre a atividade do mercado e o quanto que a influência do mercado está relacionado com as minhas unidades de negócio. Então, o que vale aqui? Eu identificar da mesma forma dar notas, né? Eu dar notas para os meus produtos e os meus serviços no sentido de atratividade. Esse produto aqui é atrativo, esse produto aqui não é tanto. Então, vai lá, começa a identificar o posicionamento dos seus produtos e dos seus serviços diante desse contexto. Depois que você vai fazer, depois você vai avaliar a força competitiva das suas unidades de negócio, a força competitiva. Então, primeiro a gente identificou os seus produtos e seus serviços, depois a gente identificou os itens, todos os dados financeiros relacionados, depois a gente identificou o potencial, o poder de atração dos seus produtos e dos seus serviços, depois eu vou fazer o quê, tá? Num quarto item, num quarto ponto, eu vou avaliar, vou dar uma nota para cada unidade de serviços relacionada às minhas forças competitivas, tá? Lembra que a gente trabalhou há algumas semanas sobre a matriz SWOT, depois o framework PESTEL, que são reflexões relacionadas a tendências, oportunidades, ameaças, forças, fraquezas do meu negócio? Tudo isso eu vou considerar aqui, é aqui que entra essa análise. Então, eu vou avaliar a minha força competitiva, a minha unicidade diante do mercado, em termos de vantagens mesmos, vantagens e eficiência e melhores negociações com fornecedores, maior margem de lucro que eu tenho em relação ao mercado. Lembra que eu sempre digo que nosso valor mercadológico, ele está relacionado a todo brand, a todo posicionamento de marca, que é uma parte importante do marketing, mas ele está relacionado também com eu conseguir reduzir os meus custos e ser único, né? Quanto mais eu reduzo os meus custos, quanto mais força competitiva eu tenho, aqui é o ponto. E, ao mesmo tempo, quanto maior for a minha percepção positiva diante do meu cliente em termos de imagem, mais valor eu tenho para o meu mercado. E nesse cálculo entra a minha unicidade de negócio, o quanto que eu sou diferente. E isso tem a ver com o ponto anterior de atratividade, mas também tem a ver aqui com a minha força competitiva, né? Então, eu tenho que ter uma noção da minha força competitiva diante do mercado. Aline, mas eu estou recém começando. Eu estou recém me aventurando, eu não sei ainda, não criei meu posicionamento, eu não identifiquei ainda minhas forças. Ora, crie estratégias então, né? Por isso que a gente está fazendo esse exercício, para ter consciência, ainda que doa, sobre a nossa postura, o nosso posicionamento diante do concorrente. Então, se eu vendo bombom, se eu vendo trufas, e eu tenho na minha rua vários modelos de negócios que também vendem trufas, eu preciso entender quais são as minhas forças diante dos meus concorrentes. Eu só vendo e vejo o que acontece. Legal, você pode sustentar, pode dar bom. Porém, se você olha para essas questões que eu estou trazendo aqui, que eu trago todos os dias, a possibilidade de tu vender muito mais é muito maior. E o que requer, o que envolve apenas uma estratégia, apenas um penso, apenas um olhar, apenas uma reflexão que vai repercutir ali no seu marketing. Então, onde você organiza um slogan, onde você organiza um posicionamento mercadológico, isso traduz esse penso que você fez antes. E isso é o que vai chamar a atenção ou não do seu público-alvo. Então, essa é a diferença do jogo das grandes empresas e das pequenas. As grandes empresas, elas estão calcadas o quê? No detalhe, no requinte, né? Aquele detalhe que faz toda a diferença, não só em nível de design, de embalagem, que é o que o pessoal enxerga no marketing, mas sobretudo em nível de gestão.
é um processo, é uma metodologia, é um recurso que eu consegui otimizar, já me coloca na frente da disputa mercadológica. É uma tecnologia mais que eu descobri que meu concorrente ainda não descobriu, que me coloca na frente da disputa mercadológica, né? E isso tudo é muito importante quando eu sou gestor de marketing, quando eu sou líder de marketing, porque aí eu estou otimizando o meu relacionamento com o meu mercado. Relacionamento com o mercado passa por todos a jornada do cliente, passa por todas as técnicas, as teorias da comunicação e de marketing, por todas as questões emocionais que envolvem gatilhos mentais, por todas as estratégias de autoridade, de relacionamento com o cliente, de RP, de jornal, de PP, de design, publicidade, propaganda, design, edição de vídeo, passa por tudo isso. Mas também passa por gestão de unidade de negócio, gestão de produtos. Eu preciso entender quais são meus produtos que dão certo no mercado, que não dão, e eu preciso alinhar essa estratégia, esse planejamento junto com a minha gestão. Então, marketing sim tem a ver com praça, promoção, preço, produto. Praça, promoção, preço, produto. Praça, promoção, preço, produto. Agregando planejamento, personalização, produção, né? Então a gente vai crescendo aí esse olhar de marketing e vai ganhando mais sucesso mercadológico, evaluation e participação quando eu entendo que fazer marketing não é só ou apenas eu manjar das últimas atualizações dos algoritmos das redes sociais, é muito mais do que isso. A diferença está entre você, no resultado, a diferença está entre você vender mais, vender bem mais do que você acha que poderia. Então, avaliar essas forças competitivas das suas unidades de negócios é muito importante, porque é aqui que você se dá conta, ei, eu tenho um produto que eu não estou comunicando como merece, e eu tenho um outro produto aqui que eu preciso botar uma ação estratégica para fazer com que ele se torne mais forte. Ou todos os meus produtos não têm força competitiva e eu preciso mexer neles, eu preciso agregar algum valor, alguma unicidade, eu preciso agregar algo a eles para que faça diferença nesse jogo. E aí eu começo a organizar isso, a desenhar isso dentro de um mapeamento, tá? Então, o quinto ponto, uma vez que eu tenho todos esses 4 elementos aqui anteriores anotados, rabiscados, e cada produto de negócio meu tem uma nota para cada item que eu citei antes, eu vou pegar e vou jogar isso para dentro de um gráfico. Vou pegar uma folha de ofício e vou botar uma seta para cima, uma seta para o lado, né? E eu vou, onde para cima é participação mercadológica, outra seta é atração mercadológica, e eu vou começar a jogar dentro dessa, proporcionalmente dentro dessa, para cima, participação ou intensidade de atração, né? Então eu vou ter 2 setas onde vai aumentar a minha participação e vai aumentar a minha atração mercadológica. Então, quanto mais a participação mercadológica meu produto tem, eu vou classificar ele, eu vou plotar ele, eu vou marcar ele dentro dessa folha de ofício, né? Ah, tá aqui posicionado, sim, é muito atrativo, então esse produto tá aqui. É pouco atrativo, então esse produto tá aqui. Então eu vou organizar para dentro de uma folha em termos de um gráfico, eu vou botar para dentro de um gráfico esses meus produtos, esses meus serviços. Para quê? Para que eu possa identificar com muita facilidade qual é o nível de cada unidade de negócio. Para que eu vou fazer isso? Para poder ter análise de resultados, poder fazer gestão em cima e depois criar estratégias, depois desenvolver estratégias. Então, essa análise de resultado de matriz, ela identifica, ela é a base da matriz que eu comentei antes, né? Ela é a base dentro da academia, dentro do que a gente estuda, da matriz GC, que analisa a atratividade do mercado e a posição competitiva da empresa. Olha só, a atratividade do mercado e posição competitiva da empresa tem tudo a ver com marketing. Ela te ajuda a analisar as suas unidades de negócio dentro desses pontos importantes, né? E aí eu vou identificar os meus padrões, eu vou identificar os meus insights, eu vou identificar os focos que eu tenho que dar em termos de investimento e de crescimento. E tudo isso é para tratar do tema central dessa transmissão, que é vamos crescer. Vamos crescer. Quer crescer?
traga para a realidade a situação, o status das suas unidades de negócio diante da atração que o mercado te viabiliza. Se você não tem essa consciência, você não consegue fazer gestão. Você não consegue aplicar ações corretivas, você não consegue aplicar recursos adequados, você não consegue olhar para o desenvolvimento das suas unidades de negócio, tampouco para suas reestruturações e realocações de recursos, tá? Então, é só fazendo esse exercício, esse movimento de uma forma clara. Mas eu faço isso de uma forma empírica, né? Todo mês eu tenho ali um valor, eu sei que eu quero vender mais, porque me dá mais margem de lucro, enfim, e aí eu aplico, ok, legal, já é alguma coisa. Mas quando você coloca no papel, o jogo muda. O jogo muda, você vê insights que você não veria antes. Quando você faz análise de dados financeiros sobre o potencial econômico do seu mercado, quando você leva um pouco mais a sério, traz um pouco mais de consciência, você é muito, exponencialmente mais assertivo diante das suas ações, diante da tomada de decisão. Não é o empírico, não é o eu acho que, o correto e não eu acho que. Eu acho que a gente tem que tirar a gente da esfera do marketing, da administração, entendendo marketing é criação, marketing é intangível, então a gente tende a botar na conta do marketing eu acho que não. Vamos falar de testes AB, mas não acho que, né? Vamos falar de assertividade. O caminho é esse porque o mercado me aponta isso, os estudos me apontam isso. Então a gente tem que começar a adotar esse olhar mais profissional diante das ações de marketing, diante das tomadas de decisões do marketing, porque é isso que grandes players fazem. É isso que faz com que as marcas sentem na frente da nossa consultoria e dizem assim, eu não estou tendo resultado, né? Eu faço barulho, mas não faço resultado. Sim, porque barulho não é consistência, barulho não é estratégia, barulho não é aquilo que de repente o seu mercado quer ouvir, quer escutar. E às vezes você está promovendo um produto que é queridinho, mas não é o mais correto ali naquele momento, né? Lembrando que a gente tem toda a esteira de classificação do produto também. Alguns são estrelas, outros vaca leiteiras, outros abacaxi. A gente trabalhou isso na matriz BCG, né? Isso tudo influencia, sobretudo aqui, o quanto que cada produto ele tem força de mercado para que eu possa classificar ele e assim tomar as melhores decisões. E aí eu passo no ponto seguinte a justamente desenvolver as estratégias que são necessárias, né? Então eu vou ter uma base de análise de dados em termos dessa matriz, eu vou ter estratégias específicas para cada unidade, eu vou ter mais envolvimento de alocação de recursos assertivos em cada unidade, eu vou identificar quais são as unidades de negócios, ou seja, meus produtos e meus serviços são mais promissores, que exigem, que requerem, que merecem mais atenção, e eu vou implementar melhorias naquelas unidades que eu tenho que implementar, né? E eu vou analisar o desempenho, então, e considerar, de repente, até fusões de unidades de negócios, ou aquisições de outras unidades de negócios, ou inovação dentro das minhas unidades de negócios, nem que seja em termos de comunicação, em termos de embalagens, conforme o apropriado, né? E depois eu vou fazer o que no último passo? Eu vou monitorar e revisar. Finalmente, então, eu chego no passo de monitorar continuamente o desempenho das minhas unidades de negócio. Então, vamos projetar isso no nosso negócio aí, né? Tirar uma semaninha, uma quinzena, um mês, para fazer esses estudos, fazer essas análises, chama a sua equipe, chama aí seus fornecedores, seus contatos, seus players, só com uma ideia. Ei, fornecedor, tudo bom? Olha só, a gente vende pizza, né? E tu é meu fornecedor de catupiry. Como é que tu tá vendo o mercado? Tá caindo, tá crescendo, tá em queda, vai aumentar o preço? Não vai aumentar os valores das commodities? Não vai. Ei, como é que tá a situação? Aí quando o cliente entra na sua loja, ei, como é que tá a situação no mercado? Né? Você está conseguindo consumir quando você olha para os seus dados? O mês passado, cliente X comprava tanto, esse mês está comprando menos ou mais. Vai anotando esses dados, então torna consciente esses dados financeiros relacionados às suas unidades de negócio, aos seus produtos, para que você possa começar a avaliar de ponto de vista assertivo essa atratividade, essa unicidade e assim desenvolver essas estratégias específicas e depois monitorar, fazer o monitoramento e a revisão contínua, tá, gente? Então, para a gente recapitular, tá?
a matriz GC de McKinsey, ele é utilizada para a gente entender qual é o potencial de atração que nossos produtos, nossos serviços têm diante do mercado. É sobre esse potencial de atratividade que eu consigo desenvolver estratégias de marketing extremamente assertivas em termos de posicionamento. Então, eu te dei aqui os passos dessa matriz para você aplicar na prática e você conseguir entender, classificar as suas unidades de negócios do ponto de vista de participação mercadológica e de atração de mercado. Então, ponto 1, tá? Só vou recapitular rapidamente para a gente encerrar. Ponto 1, identifique as suas unidades de negócio, seus produtos, seus serviços, lista todos eles. Ponto 2, colete dados financeiros sobre cada unidade de negócio. Margem de lucro, quanto custa, quanto o concorrente está praticando de valor, o crescimento desse mercado, as tendências financeiras desse mercado, né, do varejo, da indústria, enfim, de tudo que envolve a sua segmentação, o seu nicho, né, a participação, o potencial populacional que tem dentro dessa segmentação. Eu atendo só mulheres, legal, quantas mulheres existem na sua região que você atende? Né, você tem que ter esses dados aí financeiros, mercadológicos, relacionados a cada produto que você tem, tá? Depois, avalie a atratividade do mercado e vai dando nota, tá? Vai dando nota para cada item. Então, esse produto, essa minha unidade de negócio, ela tem do ponto de vista de dados financeiros, ela está bem firme, ela está ok, ela está com uma boa margem, a nota é tanto, né? Vai dando nota para essas unidades de negócio. E depois, junto, no terceiro passo, avalie a atratividade do mercado, né? Então, os dados coletados relacionados ao crescimento do mercado de fato, tá? Avalia. Sim, esse mercado ele tem lucratividade potencial? Sim, ok. Por exemplo, mercado pet, terceira idade, dos cuidados de higiene pessoal, são mercados em ascensão, né? Sim, eu estou dentro de um segmento que tem ascensão, esse meu produto vende para o mercado em ascensão, nota X, né? Depois, vai avaliando as suas forças competitivas, a sua unicidade dentro de cada produto. Esse produto que eu vendo, ele tem um diferencial que é só meu, nota X, né? Eu tenho mais margem de lucro, porque eu tenho um fornecedor bom, nota X. Então, vai classificando as notas também nesse olhar de força competitiva e unicidade em cada produto seu, tá? Em cada unidade de negócio. Depois, o quinto passo, plota isso, marca isso dentro de um gráfico, tá? Dentro de um gráfico que aponte, por um lado, o crescimento do seu mercado, né? A sua participação mercadológica, e do outro lado, que identifique aí a sua atração no mercado, tá? Na internet você encontra modelos prontos já dessa matriz GE que te ajuda, tá? Matriz GE de McKinsey. Você encontra a matriz GE, tá? E aí você consegue já pegar uma modelagem pronta e só anotar, só botar os pontinhos dos seus produtos em cima dessa matriz. Por que tudo isso, né? Porque aí a gente vai para o passo seguinte, estou fazendo um resumo aqui da transmissão, a gente vai para o passo seguinte, que é analisar os resultados, analisar aqueles produtos que estão fracos, de uma forma, do ponto de vista de atratividade no mercado, aqueles produtos que estão muito fortes, muito fracos, muito fortes. E aí eu vou desenvolver estratégias, porque na medida que eu vou desenvolvendo todo esse trabalho, eu vou tendo muitos insights já. E aí eu vou começar a ter estratégias. Esse meu produto, esse meu serviço tem muita força, então merece mais atenção em termos de comunicação. Essas forças foram identificadas, eu vou comunicar para o mercado através das minhas redes sociais, através das minhas campanhas de marketing, a força desse produto, desse negócio, dessa unidade de negócio, bem como os produtos que são fracos, eu posso melhorá-los de tais formas, depois comunicar para o mercado essa melhoria. Então aí vem o último ponto, que é a tomada estratégica de decisão, tá, gente? E é isso. Bom dia, pessoal, bom dia! Então é isso, tá, gente? Te desejo um excelente sábado, Hoje nós falamos sobre a matriz GE de McKinsey, que trata sobre os seus produtos e serviços dentro desse contexto de atração mercadológica. Teu produto e o teu serviço tem atração mercadológica? Você quer fazer a sua empresa crescer? Tem que olhar para isso, tá? Vamos crescer? Vamos crescer. Então tá. Então, deixa eu classificar meus produtos, deixa eu entender como que eu faço eles crescerem, tá? E aqui tá a receita que os grandes players utilizam, que é óbvio para eles, tem que ser óbvio para você também. É a receita dos grandes players em 7 passos que eu te trouxe aqui nessa transmissão. Amanhã não teremos transmissão, mas segunda-feira voltamos com mais marketing aqui nesse Café da Manhã 7h37 com você. Tenha um excelente final de semana. Até segunda.